Bom dia! Vamos dar início agora à segunda aula sobre a variação linguística na nossa página 61. Maurício de Souza fez uso de uma linguagem mais popular, diferente da usada nos grandes centros urbanos, para caracterizar a fala dos personagens Chico Bento e Rosinha. Esse modo de falar é uma variedade linguística regional, entre tantas outras que existem no Brasil. Essa variedade é comumente chamada de dialeto caipira, falado em várias regiões do Brasil, principalmente no interior do estado de São Paulo, do Paraná, Minas Gerais e de alguns estados do Nordeste. Se você prestar atenção na nossa leitura e na leitura anterior da História em Quadrinho, você vai perceber que em cada região do país as pessoas falam de modo diferente. Por exemplo, o modo de falar de quem vive no sertão do Nordeste é muito diferente dos que vivem no sul do país. No entanto, todos se entendem porque, apesar das diferenças, todos estão falando português, que é a nossa língua oficial do Brasil. Nós vamos reler o texto sobre Chico Cinderello e nós vamos ver a variedade da fala do Chico Bento e da Rosinha, e também do Zé da Roça. Certamente, a linguagem usada para caracterizar esses personagens são representadas todos os que vivem no interior, mas com isso o autor evidencia essa variedade, homenageando as pessoas simples e humildes que, de modo geral, vivem no campo, ok? Mas preste bem atenção. É preciso considerar que pessoas da cidade que usam essa variedade, assim como há pessoas que vivem no meio rural que usam a forma considerada culta, padrão de falar. Dependendo da situação, da comunicação, não há forma certa ou errada de falar. O que precisa ser avaliado é a adequação da linguagem em relação ao contexto. Ok? Então, nós vamos observar. Se eu estou com meus colegas brincando, cantando, falando, então nós vamos falar na nossa palavra, nossa fala regional. Agora, se eu vou para uma reunião onde tem pessoas cultas, né? Uma reunião com as pessoas que vai fazer uma conferência, então eu vou usar a fala, né? A variação padrão, ok? Agora nós vamos observar aqui, onde vivem os personagens Chico Bento e Rosinha? Vocês vão ler lá e vão responder, ok? A segunda perguntinha. Retire do texto algumas palavras que caracterizam a variedade linguística usada por Chico Bento. Então, nós vamos ver lá, por exemplo, ele fala, em vez de falar vamos, ele fala vamos, né? Então, nós vamos tirar as palavras que são variedade linguística e vamos escrever nesse quadrado aqui, ok? Terceira, agora releia as palavras da atividade 2 e reflita. Das palavras usadas por Chico Bento na História em Quadrinho, quais você costuma falar? Então, quais são as palavras que nós costumamos falar? As frases a seguir são de uso comum das normas urbanas, de prestígio. Marque as que você costuma falar. Então, as que você fala no dia a dia. Na História em Quadrinho, quem são os personagens que não se comunicam nessa variedade linguística regional? A que fala a linguagem padrão. Aqui vocês vão ler esse texto, número 5, e vão fazer uma explicação. Vou colocar aqui na linguagem padrão, ok?
Sexto, na atividade anterior, a fala direta dos personagens da história em quadrinho foi representada de uma outra forma. Então, esse texto. Então, nós vamos observar. Nós estudamos na página anterior a história em quadrinho. E agora vocês vão fazer a diferença desse texto aqui que não está em forma em quadrinho. Então, nós vamos ver qual o sinal de pontuação foi usado, né? Se tem parágrafo, se tem travessão, né? Esse sinal foi colocado junto à margem que delimita o espaço do texto. Explica por quê. Por que nós temos que deixar um espaço e depois colocarmos o travessão quando nós estamos falando um diálogo, ok? E aqui vocês vão ler, é uma tarefa, vocês vão ler em casa esse texto que fala sobre várias histórias, os Três Porquinhos, o Gato de Botas, Aladim e a Lâmpada Mágica, Pinóquio, João e Maria, o Patinho Feio, o Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e João e o Pé de Feijão. Então, vocês vão ler, vão fazer uma pesquisa, vão ler uma história e depois você vai resumir ela, ok? Então, você pode escrever um conto de fada moderno. Então, você vai transformar esse texto num texto moderno, usando, né, as tecnologias que nós temos hoje, né? Por exemplo, o celular, né? As mensagens, tudo que é das alternativas que nós temos hoje de tecnologia, ok? Colocando como se esses personagens estivessem usando essa tecnologia hoje dentro da história, ok? Então, até amanhã, às 9 horas. Amanhã eu vou ter reunião 9 horas, então quem vai estar com vocês às 9 horas é a professora